coração, para que Deus possa falar aos nossos corações. Eu tenho certeza que você veio hoje aqui para você poder receber uma palavra, para que você possa sentir algo diferente, para que Deus possa responder algumas coisas que você precisa de respostas. E eu tenho certeza que se você veio aqui, se Deus permitiu que você tivesse, Deus vai falar ao seu coração. Mas antes de tudo, nós precisamos preparar o nosso coração para esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. É hora de você agora ouvir de Deus. Deus faz presente neste lugar. Assim como o ar que nós respiramos e sabemos que Ele está aqui nesse salão, nós podemos sentir a presença de Deus desde a hora que nós adentramos aqui. Era por volta de 6:30 da tarde, porque a palavra de Deus nos diz, quando 2 ou mais estiver reunido no seu nome, ali também Ele estaria. E Deus está presente neste lugar. Então eu queria que você tirasse de você agora toda a preocupação, tudo aquilo que talvez está apertando o seu coração nessa noite. Todo mundo tem problemas, todo mundo passa por lutas. Amanhã, segunda-feira, é dia de nós trabalharmos, enfrentarmos uma semana de novo, um novo desafio bate na nossa porta hoje para a semana que está começando. Mas eu queria pedir para você que você possa se esvaziar de toda preocupação, em nome de Jesus. Que você possa agora ficar com a sua concentração, com o seu coração preparado como um terreno fértil para ouvir a palavra. E que essa palavra possa fazer diferença na sua vida nessa noite. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te louvamos pela tua presença neste lugar nessa noite. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor está aqui. E que nós podemos abrir os nossos lábios, cantar louvores ao Senhor. Nós podemos colocar diante de Ti as nossas limitações, as nossas dificuldades. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus provedor e que o Senhor vai cuidar de forma maravilhosa, individualmente, de cada caso, de cada situação. E agora, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar tirando de nós todo o peso no nosso coração, toda a tristeza, ó Pai, problemas que nós entramos com eles aqui na igreja, ó Pai, que agora, em nome de Jesus, pela fé, nós possamos depositar na cruz com Cristo, que nós possamos estar livres agora, ó Deus, de todo problema, de toda situação, de toda preocupação, de toda ansiedade, para que nós possamos entender a palavra e que a palavra possa fazer toda a diferença em nós, ó Pai. Abençoa, Senhor, esse culto de louvor e adoração ao Teu nome. E agora, ó Pai, nós pedimos que o Senhor esteja na direção dessa palavra que será ministrada. Que em nome de Jesus, assim como falou ao meu coração e creio que irá falar ainda, vai falar também com os meus irmãos que vieram nessa noite com a sede, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Obrigado por tudo, fala conosco, é que nós pedimos agora, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Poder sentar. Queria cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor. Aqueles que já por várias vezes já têm vindo aqui na casa de Deus, nesse pedacinho do povo de Deus que se reúne nesse endereço. Queria agradecer a você por você estar conosco. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, que em nome de Jesus seja a primeira de muitas e que você possa se sentir muito bem aqui no nosso meio. Amém? E você possa, em nome de Jesus, voltar outras vezes e fazer parte aqui conosco desse povo que quer aprender a palavra de Deus, que tem aprendido da palavra de Deus e colocado em prática nas nossas vidas. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33. Mateus, capítulo 6, verso 33. Mateus 6, 33. Mateus, capítulo 6, verso 33. Talvez você já ouviu algumas vezes, já algumas palavras em cima desse texto. Talvez você já até estudou ou tem decorado esse texto em sua mente. Mas eu creio que Deus vai falar para você de forma diferente nessa noite. Eu tenho certeza que a palavra vai se renovar no seu coração nessa noite. Esse texto diz assim, Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão
acrescentadas. Amém? No livro de Mateus também, você não precisa abrir, mas no capítulo 6, no verso 10, ele fala também de um reino, como também esse texto que nós acabamos de falar. O texto que nós lemos em Mateus 6,33, ele fala que nós temos que buscar um reino. E muitas vezes nós falamos diariamente, ou todo tempo nós falamos desse reino, e muitas vezes nós não sabemos que reino é esse. Qual é esse reino que nós temos que buscar primeiro? Qual é esse reino que nós temos que participar dele? E nessa noite, Deus falou bastante ao meu coração para a gente falar um pouquinho sobre esse reino. E que em nome de Jesus você possa aprender sobre esse reino, que você possa até o final dessa palavra, você possa fazer parte desse reino, do reino de Deus. Se você pegar no dicionário e tentar buscar o significado da palavra reino, você vai encontrar algumas definições sobre isso, sobre essa palavra. E eu escolhi uma para que nós possamos entender, tirando um pouquinho de toda a espiritualidade, no mundo racional, no mundo natural em que nós vivemos, o que significa reino. E o dicionário diz assim: é uma forma de governo constituída por um rei e seus representantes e súditos, os quais vivem no território sob uma constituição que rege todos os aspectos da vida nacional. Isso aqui é o significado de reino. A palavra de Deus, a vida cristã, ela é um paralelo do mundo espiritual com o mundo racional, com o mundo que nós vivemos, o mundo onde nós estamos pisando, aonde você está sentado. Esse mundo que nós vivemos aqui, racional, que nós pensamos com a nossa própria mente. A vida espiritual, ela anda em paralelo. Da mesma forma que funciona aqui, funciona também no mundo espiritual. E nessa noite eu queria fazer um paralelo entre o que é um reino natural e o que é o reino de Deus, para que nós possamos entender que reino é esse que nós temos que buscar. A primeira coisa que eu queria comparar nessa noite, do reino de Deus com o reino desse mundo, é que todo reino, para ser reino, ele precisa de uma coisa importantíssima, que se você não tiver, não é reino. Nós precisamos de um rei. Não existe reino sem rei. A primeira coisa importante que nós precisamos ter é um rei, um governante, alguém que tenha todo o poder sobre todas as pessoas que estão debaixo desse reino. No mundo espiritual, no reino de Deus, não é diferente. Nós precisamos também de um rei, e nós temos esse rei. Em Salmos capítulo 95, verso 3 a 5, diz assim: porque o Senhor é Deus grande, e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Nós temos um rei, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Quem acredita nesse rei aí, dá um glória a Deus bem forte, irmão. Ele é o nosso rei, Deus Pai Todo-Poderoso. Ele cuida de nós, Ele governa sobre as nossas vidas. No reino de Deus existe um rei, e é o próprio Deus. Da mesma forma, para que exista um reino, existe a necessidade de ter um príncipe. Porque se você tem um reino onde não tem um príncipe, o reino não dá continuidade. Ele vai parar, ele vai morrer, ele não vai dar prosseguimento. É a necessidade de existir um príncipe. E no nosso reino, no reino de Deus, no reino que nós participamos, também existe um príncipe. No reino de Deus existe um príncipe. Está em Isaías capítulo 9, verso 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o príncipe do reino de Deus. Amém? Nós temos um rei, que é Deus, e nós temos um príncipe, que é Jesus. Todo reino, para que ele seja reino, ele precisa ter porta-vozes.
Ele tem que ter pessoas que façam a comunicação entre o rei e os seus súditos, o seu povo. Aqui funciona da mesma forma. No sistema de governo que nós temos aqui no nosso país, não é a monarquia, é a democracia. Mas existem pessoas que nos representam, até a presidenta Dilma. Ela não conhece você, a presidente não conhece a mim, não conhece a você. Talvez ela conheça 2 dúzias, 3 dúzias de pessoas, algumas pessoas que estão mais perto dela. Ela sabe que existe um povo, talvez ela sabe a quantidade de povo que está sob o seu governo, mas ela não conhece você pessoalmente. Existem representantes que nós elegemos, e esses representantes, elas cuidam de nós, era para cuidar, levam para nós tudo aquilo que nós precisamos, até a presidente Dilma, que são os nossos, aqui no município, os nossos vereadores, no estado, que é nosso deputado estadual, e no federal, é os deputados federais do Congresso Nacional. São representantes, são porta-voz do povo perante a presidente. No reino de Deus, nós precisamos também de um porta-voz. Só que no reino de Deus é diferente um pouquinho do reino humano. O mesmo porta-voz do governo, o mesmo porta-voz do reino, é também o porta-voz do povo. E está lá em João capítulo 16, verso 13, quem é esse porta-voz? Em João 16, 13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá a tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso porta-voz. Em Romanos capítulo 8, 26, diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está agora diante de Deus, ele está intercedendo por cada um de vocês. Irmão, Deus conhece você diferente da nossa presidente Dilma. Deus conhece você pelo nome, sobrenome, e sabe das suas fraquezas, das suas limitações. Ele sabe das lutas que você está passando, ele sabe dos problemas que você está enfrentando, ele sabe de tudo sobre a tua vida. Nesse momento, quando você dorme, quando você está acordado, quando você está aqui na igreja, o Espírito Santo de Deus está individualmente, ele está intercedendo perante Deus sobre a sua vida, sobre o seu problema. Glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus que você tem alguém que representa você perante Deus. O Espírito Santo de Deus, ele veio para que pudesse nos sustentar, para que pudesse nos levar a ter um elo de ligação a Deus. E ele faz esse papel, ele está, conforme diz a palavra de Deus, com gemidos inexprimíveis, intercedendo por você. Essa luta que você está passando, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, ele está guerreando, ele está lutando, ele está intercedendo ao Pai, para que você possa ter vitória sobre aquilo que você está passando hoje. Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Você não está sozinho. Talvez até hoje você estava pensando que você estava sozinho. Talvez até hoje você estava se sentindo sozinho. Porque há momentos que nós nos sentimos assim. Parece que todo mundo está contra nós e a gente está sozinho no mundo. Parece que vem uma solidão, uma coisa forte dentro de nós, e a gente parece que nem nossos pais estão mais perto de nós, nem as pessoas que nós queremos perto, que são os nossos amigos, que talvez dedicam a sua vida para nós, parece que não estão perto de nós. Às vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas nos sentimos sozinhos. E eu queria dar uma palavra para você, irmão. Você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você. E esse problema, essa a luta que você está enfrentando, ele está colocando tudo diante de Deus Pai, que te conhece por nome e sobrenome. Glória a Deus por isso.
Irmãos, para que exista um reino, há necessidade de existir um povo. Não existe reino sem povo. Se existisse um reino sem povo, ia ser um reino só com o rei, talvez só com o príncipe. Não é reino, isso não é reino. Para que exista um reino, há necessidade de ter um povo. E no mundo espiritual, no reino de Deus, também existe necessidade de ter um povo. E existe um povo escolhido. Existe um povo que esse Deus governa. E para que você possa participar desse povo, existem algumas coisas que você precisa fazer. Não é pela força do seu braço. Não é pelas coisas que você faz ou você deixa de fazer. Para você participar desse povo, você precisa simplesmente abrir teu coração e aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Quando você abre verdadeiramente seu coração, quando você realmente deixa Deus agir na sua vida, quando você permite que Deus venha fazer e mudar seu interior, quando você aceita o Senhor como Salvador da sua vida, o Senhor Jesus, você começa a participar desse reino de Deus. Irmãos, tem muita gente que pensa que participa desse reino, e muitas vezes ele está fora do reino. Ele pensa que ele está envolvido nesse reino, ele pensa que existe um rei que está por ele, mas na verdade ele não teve essa atitude, ele não teve essa certeza no seu coração de que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida. Você só conquista, você só faz parte, você só está credenciado a fazer parte desse povo se você abrir seu coração e aceitar Jesus. Não é pela força, não é pela violência, não é pelo dom que você tem, não é porque você toca bonito, não é porque você fala bem, não é porque você ora e as coisas acontecem, não é porque Deus às vezes usa a sua vida para entregar alguma palavra para algum irmão, não é por nada disso. Você faz parte desse povo simplesmente porque você abriu seu coração e você passou a confiar em alguém, e num Cristo verdadeiro que deu sua vida na cruz por cada um de nós. E nessa noite é para nós meditarmos um pouquinho se você faz parte ou não desse reino que tem um rei, desse reino que tem um príncipe, desse reino que tem um porta-voz, e desse reino que existe um povo. E você, meu irmão, é um povo escolhido. Deus, o Senhor Jesus, Ele espera que você o aceite como o único Senhor Salvador, para que você venha fazer parte desse reino. Irmão, que em nome de Jesus, nessa noite, você possa refletir e pensar um pouquinho como anda a sua vida. Será que você realmente tem vivido e feito parte desse reino? Que você possa pensar sobre isso, irmão. Se você tem simplesmente falado ou se você tem vivido o que você precisa viver, que é Jesus Cristo na sua vida. Tem muita gente que fala muito, mas não tem testemunho de vida que possa garantir de ele realmente ter uma vida boa e abençoada com Jesus, sendo participante desse reino. Irmão, você precisa pensar, como tem sido as suas atitudes? Você quer ter a certeza de que você participa ou não desse reino? Começa a olhar, examinar todos os dias à noite como está a sua vida. O que você fez durante seu dia? Examina. A Bíblia diz, todas as vezes quando nós vamos fazer a ceia aqui na frente, o texto que nós falamos, que está no livro de Coríntios, ele fala para nós examinarmos a nós mesmos, para antes de nós comermos da ceia. Mas irmãos, nós precisamos examinar a nós mesmos, não só simplesmente no dia da ceia, mas todos os dias da nossa vida. Como é que tem sido a sua vida? Que comportamento que você teve hoje? Você teve algo que desagradou a Deus? Irmão, se você fez alguma coisa hoje que desagradou a Deus, e você não sentiu um peso do arrependimento em você, eu posso garantir para você, irmão, você precisa refletir sobre a sua vida cristã. Provavelmente você não participa desse povo. Provavelmente você não faz parte desse reino. Que em nome de Jesus você possa compreender isso. Irmão, eu sou pecador, eu não sou super-herói. O Tony não é super-herói, o Ângelo não é super-herói, ninguém que está aqui é super-herói. Nós sofremos as mesmas lutas que qualquer outra pessoa passa. E é grande, irmão.
Às vezes as lutas que vêm sobre a liderança é maior do que as lutas das pessoas que não fazem parte de alguma área de liderança. Porque o diabo, ele sabe, se ele derrubar um líder, ele derruba uma igreja inteira. Então, irmão, eu queria que você refletisse sobre isso, porque eu passo lutas, mas todos os dias, antes de eu deitar, eu examino a minha vida. Aonde foi que eu errei naquele dia? Eu choro diante de Deus pelas lutas que eu passei no dia e por momentos de fraqueza que eu acabei deixando que o pecado tomasse conta da minha vida. Me incomoda, o Espírito Santo move em mim o arrependimento verdadeiro para que eu possa, em nome de Jesus, entregar a minha limitação a Deus. Para que eu possa novamente ser perdoado por Deus, para mim começar no outro dia, novamente fazendo parte desse povo. E você? Como tem sido a sua vida? Será que você tem examinado a si mesmo? Será que você tem entendido, olhado para o teu dia e examinado e visto aquilo que você errou durante o seu dia? Será que no outro dia você tem tentado não errar aquilo que você errou no dia anterior? Irmão, em nome de Jesus, começa a refletir se você faz parte desse povo. Que em nome de Jesus, até o final dessa palavra, você possa tomar a decisão de fazer parte desse povo. Porque Deus espera que você faça parte dele. Você foi criatura feita por Deus, e a partir desse momento Ele quer que você se torne filho dele. Nós temos o maior privilégio do mundo, porque nós não temos simplesmente um rei, mas o rei é o nosso pai. O nosso rei é o nosso pai, porque quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, diz a Bíblia, você passa a ser de criatura, ou seja, de algo que foi criado por Deus, para fazer parte como filho de Deus, para fazendo parte da família de Deus. Esse é o reino. Irmãos, para a gente ter um reino, a gente precisa de uma constituição, a gente precisa de lei. Não existe reino sem lei, não existe. Não existe, porque se não existisse lei aqui no nosso país, ou em qualquer reino, daí não vai ser reino, vai ser uma anarquia danada, vai ser uma bagunça danada, porque todo mundo vai fazer o que quer, todo mundo vai fazer aquilo que tem vontade, não vai ter organização nenhuma, nós vamos viver numa bagunça só. Todo reino existe leis, todo reino existe uma constituição, e da mesma forma existe uma constituição no reino de Deus, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Esse livro aqui é a nossa constituição. Aqui está escrito tudo aquilo que nós temos que fazer, tudo aquilo que nós temos que viver. Esse livro aqui, ele é o nosso manual de vida. Ele é a constituição do reino de Deus. Aqui está tudo aquilo que você precisa exercer para que você tenha uma vida próspera, uma vida abençoada, para que você possa manter sua comunhão com Deus. Está aqui, está escrito nesse livro. Nós poderíamos aqui, irmãos, começar a ler todo esse livro aqui e começar a entender quais são as leis, quais são as regras que nós estamos submetidos como filhos de Deus. Não teríamos tempo para isso. E eu queria falar aqui um pouquinho de algumas leis que são importantes para mim e para você como filhos de Deus que nós somos. A primeira lei que eu quero falar para você, rapidinho, é que está em Mateus, no capítulo 37, vai até o verso 40. Lá está o resumo de toda essa palavra. A gente já falou isso aqui várias vezes aqui na igreja, talvez é a 10ª vez que você tem ouvido, mas é o resumo da lei. Se você não quer errar nada que está escrito nessa lei aqui, você tem que saber esse texto que eu vou falar agora, decore no seu coração. Você tem que, em nome de Jesus, lapidar isso no teu coração, porque se você lapidar isso, você vai viver a constituição nossa, a constituição do povo de Deus. A Bíblia diz que nós, e nesse texto de Mateus, capítulo 22, 37 e 40, diz assim: e disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a esse: é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Esses 2 mandamentos está fundamentado toda a palavra de Deus.
toda a lei, toda a constituição nossa. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, será que nós temos amado a Deus sobre todas as coisas? Infelizmente, eu tenho visto pessoas vendendo a sua salvação e colocando em primeiro lugar no seu coração coisas. A gente está trocando coisas por Deus. A gente está trocando objetos. Nós estamos trocando tudo aquilo que o mundo coloca e nos oferece. Nós estamos trocando por amor a Deus, Deus em primeiro lugar na nossa vida. Será que realmente Deus está reinando dentro de você? Será que Deus está em primeiro lugar mesmo na sua vida, irmão? Às vezes tem pessoas que têm trocado, têm destronado Deus da sua vida e colocado pessoas. Talvez o seu namorado, talvez seu esposo, talvez seus filhos. Não que isso não é importante. Você tem que amar sua família acima de todas as coisas, menos acima de Deus. A primeira coisa que tem que estar na sua vida, a primeira coisa que tem que estar sobre o governo da sua vida é Deus. É Deus, irmão. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Depois o texto continua e ele fala que nós temos que também, como segundo mandamento, e o segundo mandamento mais importante dessa Constituição, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, você precisa primeiro amar você do jeito que você é. Irmão, tem gente que tem depressão profunda, tristeza profunda. O coração dele está cheio de tristeza, choro, pranto, porque não consegue se aceitar do jeito que é. Talvez porque ela é um pouquinho fora do peso, porque ele é um pouquinho mais gordinho, porque talvez ele tenha uma careca, talvez ele tenha um nariz maior, não sei, irmão, mas não consegue se aceitar. Eu louvo a Deus porque, graças a Deus, a gordura, o peso fora do normal, já foi problema para mim no passado. Já foi, irmão. Eu já passei na minha época de juventude muito tempo chorando sozinho, porque eu não conseguia emagrecer e ter uma vida saudável, normal. Que muitos amigos meus tinham e tiravam sarro de mim por ser gordinho. O Tony já passou por isso. Ainda passa. Irmão, hoje eu aprendi a me aceitar. É claro que eu preciso ter uma vida saudável, que eu tenho que buscar a qualidade de vida e eu preciso emagrecer. Mas hoje eu me aceito do jeito que eu sou. Tem gente, irmão, que tem dificuldade de se aceitar pela família em que veio nascer. Tem gente que não consegue compreender, tem tristeza no coração e não aceita o pai, a mãe, a família onde você veio a nascer. Irmão, que em nome de Jesus, nessa noite, você possa se aceitar do jeito que você é. Você não é fruto do acaso. Tem gente que não conhece talvez o pai, talvez teve a mãe, nem a mãe conhece. Talvez a mãe abandonou, você foi criado por um avô, foi criado por uma avó, por um parente. Ou talvez até foi largado num lar para adoção e hoje seus pais são pais adotivos. Irmão, você não é fruto do acaso. Deus planejou a sua vida. Deus sonhou coisas para você. E se Deus fez isso, permitiu que isso acontecesse, é porque tem algo muito grande na sua vida que Ele vai te mostrar. Talvez hoje você não consiga entender os propósitos de Deus para que você viesse ao mundo dessa forma. Mas eu posso garantir para você que em vida você vai descobrir o porquê. E quando você descobrir o porquê, você vai glorificar a Deus pelo pai e pela mãe que Deus te permitiu que você fosse criado. Ontem nós estávamos lá no show lá do Resgate. E a minha esposa veio um rapaz que era da época da faculdade dela, um homem, e cumprimentou ela e foi embora. Ela veio contar para mim a história dele. Ele foi o primeiro aluno da turma dela de Direito. Ele recebeu uma placa de honra ao mérito pela qualidade e pela a forma que ele se formou, as notas que ele teve, pelo desempenho que ele teve. E ela estava contando que ele foi criado pelos pais adotivos, não conheceu o pai nem conheceu a mãe. E a mãe adotiva era a faxineira da faculdade.
é ela que limpava a faculdade. E ele foi o melhor aluno da turma. E no dia que ele ganhou a placa, ele dedicou a essa mãe adotiva. Irmão, independente se era mãe adotiva ou não, era a mãe que Deus deu para ele. E ele reconheceu o amor que essa mãe e a dedicação dessa mãe. Deus cuidou dele. Deus colocou a pessoa certa para estar com ele. Irmão, que em nome de Jesus você possa se aceitar a situação em que você está vivendo, independente do que ela for. Talvez é uma situação difícil, talvez é uma situação dura, mas você não está sozinho, Deus está com você. Que em nome de Jesus você possa se aceitar da forma que você é. Que todo espírito de inferioridade que muitas vezes tem estado sobre a sua vida, que você possa agora entregar para Jesus na cruz com Ele. Amém? Você é feitura de Deus, você é algo especial de Deus. Porque Deus não vê, no livro de Samuel diz que Deus não vê o nosso exterior, Ele vê o nosso coração. Então pouco importa, irmão, se você é gordo, onde você mora, se você tem condição financeira boa ou ruim, se você passa dificuldade ou não passa, não interessa. O que importa é o que você é por dentro. Deus olha para você, Ele não vê essa criatura, graças a Deus por isso, né, Tony? Mas Ele olha para a gente e Ele vê o nosso coração. Ele vê a nossa realidade da limpeza do nosso coração e da forma que nós estamos lidando com o nosso coração. Irmão, essa é a lei. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a você. Quando você passou a amar você, você vai amar o seu próximo. Então, que em nome de Jesus você possa colocar esses princípios na sua vida. Essa é o resumo da nossa Constituição, da Constituição do Reino de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Como você tem amado seu próximo? Você tem dedicado a sua vida para o seu próximo e ajudar as pessoas que estão perto de você? Será que você tem sido egoísta? Será que você tem repartido aquilo que você tem com o seu próximo? Será que você tem ajudado ao próximo que talvez está precisando de ajuda e você tem toda a ajuda para dar e você tem se negado a ajudar? E quando eu falo ajuda, irmão, não pensa em dinheiro. O dinheiro é uma das formas de nós ajudarmos outra pessoa. Talvez a pessoa está precisando de alguma área específica de uma ajuda e você tem a solução. Se você tem Deus no seu coração, você tem a solução. E você tem se negado, você tem virado as costas de ajudar aquele que está próximo a você. Irmão, semana passada nós fizemos um desafio aqui na igreja. Eu falei assim no final, que se você tivesse tocado no seu coração a palavra que tinha sido ministrada, que em nome de Jesus você compartilhasse essa palavra com alguém, trazesse essa pessoa, tentasse trazer essa pessoa para vir aqui. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui fizeram isso e trouxeram pessoas, mas irmão, muitos não fizeram isso. Que amor é esse ao próximo? Teu próximo talvez precisa simplesmente de uma palavra ou de um ouvido. Talvez não é nem você falar, é simplesmente você ouvi-la. Talvez o teu próximo está esperando alguém para poder descarregar toda a carga que para ele está pesado. E o que ele está esperando é você chegar perto dele e falar assim: olha, o que está passando? O que está acontecendo com você? Eu estou aqui para te ouvir. Dessa pessoa vai falar para você, vai chorar para você. No final você vai orar, não vai pesar no seu bolso, não vai sacrificar o seu tempo, mas você vai estar demonstrando o amor de Deus que está na sua vida. Amar o próximo como a ti mesmo. Irmão, que você possa, em nome de Jesus, colocar em prática essa lei, esse resumo da lei, da Constituição do Reino de Deus. Última lei que eu gostaria de mencionar. Está lá em Mateus capítulo 7, verso 12. Diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, tudo que você quer para você, primeiro que você possa fazer para os outros. Irmão, você quer algo, você quer alguém, você quer mais educação, mais respeito, você precisa respeitar o outro. Tudo aquilo que você quer,
você precisa primeiro, você tem que fazer para o próximo, para que você possa ter. É a lei da reciprocidade. Irmão, se você quer, na casa de recuperação, infelizmente a gente tem visto isso. Muita gente querendo respeito, mas não se dá o respeito. Muita gente querendo viver numa casa melhor, seguindo as regras, mas não cumpre elas. Muita gente querendo muita coisa, mas não vive aquilo que ela quer. Não demonstra o amor ao próximo, não estende a mão. Tudo aquilo que ela espera de uma pessoa, ela não recebe. Esses dias eu recebi uma palavra, eu vi uma palavra de um pastor, e esse pastor disse que existia um homem na igreja dele, que estava passando por uma dificuldade muito grande na área de saúde, muito grande mesmo. E ele passou, quase veio à morte. Depois Deus deu para ele a saúde, ele retornou de novo à igreja. E um dia ele chegou na sala do pastor, e ele falou assim para o pastor: ó, pastor, estou magoado, estou triste, estou muito chateado com os irmãos aqui da igreja. Ah, por que, irmão? Por que você está assim? Ah, eu estou assim porque eu fiquei doente, eu quase morri, eu fiquei tantos dias no hospital. Pastor, meia dúzia de irmãos de uma igreja grande foi me visitar, meia dúzia de pessoas foi até a mim para orar comigo. Olha que absurdo, pastor. Daí o pastor virou para ele e falou assim: irmão, você tem 30 e poucos anos de idade, você passou agora um momento de dificuldade na sua saúde. Em 30 anos, quantas pessoas você visitou que estavam enfermas? Nenhuma. Calou ele na hora. Irmão, o que você quer, o que você espera de uma pessoa, você tem que fazer você primeiro. Se você quer alguma coisa de alguém, dá exemplo. Faça você. É a lei da constituição aqui do povo de Deus. É a constituição do reino de Deus. O que você quer, você faz. Você vai receber. Amém? Todo reino, irmão, tem uma cultura. Todo reino. Não existe reino sem cultura. Se a gente tivesse aqui junto conosco um africano, um missionário africano, se tivesse aqui um missionário do Nepal, se tivesse um outro missionário chinês, ele poderia estar sentado em qualquer lugar daqui. Nós, com os nossos olhos, pela forma dele se vestir, nós iríamos identificá-lo como alguém de cultura diferente da nossa. Não é verdade? Eu fui para a África há 2 anos atrás. É bem diferente. A nossa cultura é diferente da cultura deles. Lá eu tive que aprender a comer sem garfo, a comer sem faca, comer com as mãos. Porque é cultural. Ah, eles são falta de higiene? Não, irmão, é cultura. Eles lavam a mão para comer. Só que eles usam a mão para poder comer. Não existe o garfo e a faca. Não todos, mas boa parte. Cultura. Da mesma forma, existe cultura para o reino de Deus. Existem algumas coisas cultural que pertencem a nós, que nós temos que colocar em prática na nossa vida. Faz parte daquele que realmente faz parte do governo, do reino de Deus. A nossa cultura, a cultura do reino de Deus, é uma contracultura do mundo lá fora. Tudo que o mundo prega lá fora, nós vamos ao contrário do mundo. Em Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, no nosso reino, no reino de Deus, nossa cultura é nós não nos conformarmos com aquilo que o mundo tenta colocar como verdade para nós. Nós somos todos os dias massacrados com uma cultura do mundo querendo fazer parte da cultura do povo de Deus. E Deus não aceita isso, irmão. Não aceita. Você tem visto todos os dias na televisão desse assunto do homossexualismo, que o pastor Marco Feliciano tem passado no Congresso Nacional. Irmão,
não acho que é correto as atitudes, muitas atitudes que o pastor tem tido. Porque nós, como cristãos verdadeiros, nós não podemos amar o pecado, mas nós temos que amar o pecador. Nós não podemos aceitar o pecado, mas nós temos que estender a mão àquele que está vivendo no pecado, para que ele possa entender da verdadeira realidade. Nós temos que dedicar a nossa vida de lutar para que nós possamos plantar o amor de Deus na vida das pessoas, seja ela quem for. Seja para um mentiroso, seja para um ladrão, seja para uma pessoa que hoje está passando por uma luta com drogas, seja por uma pessoa que ela está passando por uma luta e está envolvida no mundo homossexual, seja qualquer for o pecado, nós temos que estender a mão, nós temos que amar aquele pecador, mas nós não podemos aceitar o pecado. Se nós aceitarmos o pecado, irmão, daí nós estamos indo contra a cultura do reino de Deus. Então que em nome de Jesus você possa orar, para Deus dar para você um amor tremendo para as pessoas que estão lá fora sendo enganadas pelo diabo. É uma pouca vergonha do mundo cristão a gente só começar a apontar o erro para algumas pessoas, esquecer que quando a gente aponta um dedo, a gente tem mais 4 praticamente virado para você. Mas nós temos que amar aquelas pessoas que estão passando por luta. Da mesma forma que aquelas pessoas são pecadoras e nós não podemos aceitar o pecado, também existe pecado que está dentro de você que Deus não aceita e que você precisa, em nome de Jesus, entregar eles ao Senhor. Que em nome de Jesus, que você possa lutar para que você possa ser cada vez mais próximo de Jesus. Nunca nós vamos chegar na perfeição de Cristo, mas que nós possamos lutar para todos os dias nós sermos cada vez mais parecidos com Ele. E Jesus, Ele em nenhum momento, Ele foi contra o pecador, Ele lutou contra o pecado. Essa é a nossa cultura. A nossa cultura também está lá no Romanos capítulo 14, verso 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmão, nossa alegria, a nossa paz não está firmada em coisas materiais. A nossa cultura, a cultura do reino de Deus, é que nós temos que firmar a nossa alegria, a nossa paz em algo muito maior do que simplesmente você ter um carro novo, simplesmente você ter uma casa nova, simplesmente porque você adquiriu alguma coisa importante que você queria muito. Sabe por quê? Porque as coisas passam e você nunca vai estar satisfeito com aquilo que você tem. Nunca, nunca. Se você compra um carro hoje, modelo X, ano Y, quando você fica com ele, ele é o carro mais importante para você, ficou feliz pela realização. Vai passar 15, 20 dias, um mês, 2 meses, você já não está contente mais com ele, você vai querer um carro melhor. Assim é conosco. Você está numa casa, você morava numa casa pequena, Deus te deu uma casa maior, uma casa que você conseguiu comprar, você está numa casa abençoada. Vai passar 2, 3, 4 meses, você não está contente mais com essa casa, você vai começar a almejar algo maior. Porque o nosso grau de contentamento, ele nunca é suprido no mundo material. O nosso grau de contentamento na nossa cultura, ela é naquilo que nós recebemos de Deus, aquilo que nós recebemos de algo espiritual. E a alegria e a paz só pode ter aquele que realmente tem Jesus dentro dele. Não existe preço, valor do mundo que possa comprar a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Irmão, e essa paz, essa alegria, nós temos que abrir um parênteses na pregação. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você acha que é paz e alegria do Espírito Santo na sua vida. A paz e a alegria que o Espírito Santo está falando aqui nesse texto, que Deus está revelando para nós nesse texto, é algo contínuo. Não é momentos de alegria, não é momentos de felicidade. Às vezes, irmãos, tem pessoas que estão se contentando com momentos. Vai no culto, lá na chácara, lá na capela, aqui, vai em outra igreja. De repente o pastor começa a falar e a manifestação do Espírito Santo de Deus.
Você começa a sentir algo diferente, você começa a suar, você começa a sentir algo, parece que no seu corpo nem tem peso mais, você sente se flutuar na presença de Deus. Isso é algo, é manifestação do Espírito Santo, é um momento de alegria, para que você possa te encher, para viver constantemente a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Tem gente que só se sente realizado quando isso acontece e não tem uma vida de alegria e de paz quando passa da porta da igreja para lá. Ai, que eu queria que todos os dias tivesse culto porque eu senti algo diferente. Irmão, esse algo diferente você pode sentir todos os dias, a alegria e a paz, se você manter Deus dentro de você, se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. O grau de contentamento no mundo espiritual é contínuo na sua vida. Essa paz, essa alegria é todo o tempo, com um momento de êxtase espiritual, que você vai sentir muito forte a presença de Deus. Mas não significa que você veio aqui, você não sentiu um calafrio, você não sentiu algo diferente, você não suou sua mão, que você não recebeu de Deus. Irmão, se você não recebesse nada sobrenatural no culto aqui, mas se você plantasse essa palavra no seu coração e vivesse essa palavra lá fora, eu ia ficar 1000 vezes, e Deus também feliz com você. Porque você vai estar vivendo a verdadeira palavra, que vai fazer toda a diferença em você, para você aguentar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo estar aqui de novo. Que em nome de Jesus você possa entender isso. Há momentos que o Espírito Santo vai levar a nós um êxtase maior, mas Ele espera que você mantenha a alegria e a paz no Espírito, que está aqui nesse texto, todos os dias na sua vida. Essa é a nossa cultura cristã. Essa é a cultura do reino de Deus. Irmãos, todo reino, ele tem direitos e deveres. Se você pegar a sua Constituição, a Constituição brasileira, ela tem direitos e tem deveres para nós como cidadãos. Da mesma forma, não de forma diferente, acontece também aqui no reino de Deus. E eu queria aqui, rapidamente, falar de alguns deveres que nós temos que ter como povo do reino de Deus. Primeiro, está em Samuel capítulo 15, 22. Esse texto diz que é melhor nós obedecermos do que sacrificar. A primeira coisa que nós temos como dever desse reino é obedecer a palavra de Deus. É você viver essa palavra, é você colocar em prática aquilo que você tem aprendido aqui. Irmão, é em vão a gente ficar aqui todos os domingos falando do amor de Deus, ensinando a palavra de Deus, se você não tem praticado. Você precisa pegar tudo aquilo que você tem aprendido e colocar e viver isso que você tem aprendido. Você não vai ter sua vida transformada, você não vai ter seu problema resolvido, você não vai sentir a presença de Deus, se você não viver aquilo que está aqui, se você não for obediente à palavra de Deus. O primeiro dever nosso, obedecer à palavra de Deus. Em Isaías capítulo 1, verso 19, que é o nosso lema da Casa de Recuperação, ele diz: se quiserdes, Deus falando, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Todas as coisas na nossa vida estão vinculadas à obediência. Deus vai te honrar, Deus vai derramar bênção na sua vida se você for obediente à Constituição, à lei dele. Se você for obediente à sua palavra, você vai conseguir ter uma vida abençoada. Se você for desobediente à palavra, não adianta, irmão. Você vai ficar patinando e você nunca vai sair do lugar. Que em nome de Jesus você possa praticar, viver, obedecer à palavra de Deus. Segunda coisa que nós precisamos ter como dever nosso, desse reino, do reino de Deus, nós precisamos confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Irmão, você verdadeiramente confia em alguém se você reconhece a autoridade dele. Vou dar um exemplo, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Você está com uma doença muito grave, uma enfermidade muito grave. Você vai procurar um médico. Você vai no médico, aquele que você confia e aquele que você entendeu que ele é capacitado para poder resolver o seu problema, não é verdade? Você confia no médico para poder resolver a sua saúde. Você entrega a sua vida
para o médico para ele te resolver o seu problema. Meu sogro faleceu em outubro e ele tinha câncer. E nós fizemos de tudo para poder levar ele para o médico. E nós levamos ele para o médico que era da nossa confiança. É um médico que nós entendemos que ele era capacitado para poder resolver o problema dele. Nós depositamos a confiança da saúde do meu sogro na mão desse médico. Mas Deus não tinha um propósito para a cura da enfermidade dele. Deus levou. Mas nós confiamos no médico. E não que ele tenha feito alguma coisa errada. Ele fez certo. Só que era propósito de Deus a morte. Agora, irmão, você da mesma forma, você só pode verdadeiramente confiar em Deus se você reconhecer a autoridade dele sobre a sua vida. Se você não reconhece a autoridade, você não confia. Se você não confia, você não recebe. Se você não confia, é uma mentira o evangelho que você tem vivido. O mundo cristão que você tem vivido não é verdadeiro. Que em nome de Jesus você possa reconhecer a autoridade de Deus. Irmão, você pode contemplar a autoridade de Deus simplesmente se você sentar na frente de uma árvore. Se você for num bosque, se você caminhar pelas ruas, você vai começar a entender a autoridade. Porque foi Deus que criou aquele passarinho que talvez você está olhando, você está contemplando. Deus é perfeito. Foi Deus que fez as plantas. Foi Deus que deu para a gente o milagre de quando a gente planta uma sementinha. E de repente, algum tempo depois, se você cuidar, você vai ver que vai nascer algum fruto que vai te alimentar. Tudo isso é milagre de Deus. Deus fez isso. Ele é toda autoridade, Ele é o Criador. Você só vai poder confiar nele se você reconhecer essa autoridade. E um dos deveres nossos é confiar totalmente a nossa vida por completo a Deus. Amém? Existem alguns direitos que você tem. Existem algumas coisas na Constituição que te dá direito. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Parece que nós prestamos mais atenção quando é os direitos e pouco quando é os deveres. Mas daqui, em nome de Jesus, você vai sair daqui cumprindo com os seus deveres e vai receber os seus direitos. Amém? Primeira coisa, irmão, você não tem ideia de quanto que o governo gasta para manter isso que eu vou falar agora. O reino desse mundo, não o reino de Deus, o reino desse mundo, ele investe mais milhões de dinheiro, não só o nosso reino, Brasil, mas todos os reinos, para que isso possa acontecer, aquilo que eu vou falar agora. E no reino de Deus, a gente tem garantido isso, é direito seu isso. Queria que você abrisse a tua Bíblia no Salmo de número 91. Salmos de número 91. Abre a tua Bíblia. Todos nós que pertencemos ao reino de Deus, nós temos garantido a segurança da nossa vida. Você tem nas suas mãos a segurança. Em Salmos 91, tem vários textos que nós poderíamos ler. Mas eu creio que o mais conhecido, que você já leu e releu várias vezes, é o Salmo 91. E ele diz assim: que em nome de Jesus você possa receber essa palavra enquanto eu leio. Amém? Receba isso para a sua vida. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. E a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Irmão, não pode acontecer o que for, se você faz parte desse reino, nada vai te pegar. Irmão, para de ficar com medo de macumbaria, de coisas que fizeram para você. Tem gente que tem pavor disso. Tem gente que não toma posse dessa confiança, que se alguém cair endemoniado aqui,
fica morrendo de medo do demônio sair dele e entrar em você. Porque não tem essa segurança, irmão. Que em nome de Jesus você possa ter essa segurança a partir de agora. Pode fazer o que for no mundo espiritual, não vai te pegar, porque você participa do reino. E nesse reino é direito teu a segurança. Toma posse disso, irmão. Toma posse disso sobre os seus filhos. Toma posse disso sobre o seu lar. Ninguém vai poder tocar. Em nome de Jesus, toma posse dessa verdade, porque é um direito seu. Vou fazer uma analogia para que você possa entender melhor isso. Irmãos, não sei se tem gente aqui que já morou no sítio, mas vai entender o que eu estou falando. Quando a galinha ganha os seus pintinhos, onde ela passeia, por onde ela anda com os seus pintinhos debaixo da sua asa. Então ela anda com a asa meio aberta, e ela vai andando com os seus pintinhos aonde eles vão, e eles não saem de perto. Pode ter um gavião rondando para poder querer pegar esse pintinho. Quando o gavião olha para a galinha com os pintinhos de baixo, para o gavião aquela galinha vira um leão. Porque se ele descer para tentar pegar o pintinho, a galinha vai arrebentar com o gavião. E ele fica sobrevoando. Enquanto os pintinhos estão debaixo da asa da galinha, ele não vai tentar nada contra os pintinhos. Porque ele sabe que se ele tentar, ele vai perder. Agora, existem alguns pintinhos que são rebeldes. E que de repente começam a andar meio para fora da asa. Começa a dar uns passinhos para fora. E o gavião, ele é inteligente. E ele começa a fazer um cálculo da distância que o pintinho está da galinha e da distância que ele está do pintinho. E aquele pintinho que de repente está saindo, você pode perceber, até o piado da galinha muda. Ela está com os pintinhos aqui, ela está piando. Piando que fala? Acho que é. Ela está lá. Quando ela começa a ver que o pintinho está indo fora, ela já começa a mudar. Parece que ela está falando para o pintinho assim: ó, vem debaixo da minha asa. Ó, o gavião está perto. O gavião vai te pegar. Vem para cá. Só que muitas vezes tem pintinho que não escuta. E quando ele sai debaixo das asas da galinha, se tem um gavião que está voando em volta, ele dá um rasante de uma vez. A galinha vai correr para tentar salvar, mas não vai conseguir, vai pegar e vai levar embora. Da mesma forma é a segurança de Deus na nossa vida. Você só está seguro, essa palavra que está aqui só vale para você se você estiver debaixo das asas de Deus. Deus só vai proteger você de todas as coisas que estão lá fora se você ficar debaixo das suas asas. O que te afasta das asas de Deus? O pecado, irmão. Você só tem direito a isso se você não ter uma vida de pecado. Porque quando você peca, você quebra uma lei. O que acontece com uma pessoa que quebra uma lei aqui no mundo, aqui na vida que nós estamos aqui vivendo? Quebrou a lei, vai pagar. Dependendo do que você quebrou, você vai ser preso. Talvez você vai ficar 20, 30 anos, 50 anos preso, mas vai ficar preso, vai pagar por isso. Da mesma forma, acontece conosco no mundo espiritual. Quando você quebra alguma lei, quando você não se reconcilia com Deus, quando o pecado fez parte da sua vida, você não se arrependeu, você sai das asas de Deus. Você para de participar desse reino, você fica fora do reino. O gavião vai vir, o diabo vai vir e vai arrebentar com você. Irmão, tem gente que talvez está até aqui, que talvez está tão longe de Deus, que só não foi ceifada a sua vida porque talvez sua mãe, talvez seu pai, talvez um parente seu, talvez uma pessoa que gosta de você tenha pago o preço de oração pela sua vida. Porque o diabo está querendo arrancar a sua vida para te levar para o inferno. Que em nome de Jesus você possa tomar posse disso nessa noite. Que você possa voltar para debaixo das asas de Deus. Para que você possa ter garantido um direito que é seu. Que é garantido pela palavra de Deus. Que é a garantia da segurança. Amém? Glória a Deus. Reino para ser reino precisa ter casamento. Irmão, não tem reino que não tenha casamento. Porque se não tiver casamento, não tem
não dá continuidade ao reino. E a Bíblia, ela faz uma analogia de um casamento. Quando a gente pensa em casamento, o que vem na nossa mente? Vem o noivo, não é verdade? Vem uma noiva, vem alguém que vai fazer a cerimônia, vem os convidados, e vem uma música, de repente vai entrar os padrinhos, toca aquela música para os padrinhos entrarem. E geralmente vem aquelas observações nada maldosas, né? Olha a bolsa dela, não combina com o vestido. Olha o sapato dela. Ah, mas ela não podia estar com o sapato assim, ela tinha que ter trocado por um de cor tal. Mas enfim, num casamento sempre tem isso. Um noivo, uma noiva e uma multidão que são testemunhas do casamento. E existe uma música. E a noiva, não existe noiva feia. A pessoa pode se sentir feia, diferente, mas ela sempre é adornada, ela sempre é maquiada, ela é sempre vestida de uma forma que ela vai resplandecer no casamento. A noiva, não tem ninguém que possa criticar a noiva, porque a noiva, ela é a mais bonita da festa, porque ela foi preparada para isso. E quando ela entra, ela não quer olhar para outro lugar senão o noivo, não é verdade? O noivo entra, ele fica ansioso, ele não está olhando para ninguém, ele não está ligando para ninguém que está no casamento. Ele está com seus olhos olhando no final da igreja para onde a noiva vai entrar, porque a preocupação dele é a noiva. E a noiva, quando entra, ela fica com os olhos fechados, olhando diretamente para o noivo, que é o mais importante para ela nessa cerimônia. Daí toca uma música e a noiva entra. Irmão, da mesma forma, é o que está descrito na palavra de Deus. A Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva perfeita, irmão. Mesmo imperfeito que nós somos, Deus nos preparou para que nós possamos casar com Jesus, para que nós possamos morar a vida eterna com Ele. E nesse dia que nós vamos ao encontro do noivo, vai tocar uma música também, assim como no casamento. A Bíblia diz que vai tocar a trombeta. E quando tocar a trombeta, o seu nome vai ser chamado para que você possa ir ao encontro do noivo. Irmão, olha que maravilhoso que vai ser. Jesus vai voltar e vai levar consigo a igreja. E essa igreja é eu, é você, é cada um de nós, para que nós possamos morar a eternidade com Ele. Você não vai viver mais as circunstâncias que você está vivendo hoje, porque os nossos olhos não têm que estar focados no mundo que nós vivemos, mas no mundo sobrenatural que nós vamos viver, no mundo espiritual que nós vamos viver depois da morte terrena. Talvez tem pessoas aqui que não vão passar pela morte terrena, porque talvez Jesus pode voltar hoje, irmão. Agora você está preparado? Você está sendo essa noiva adornada, preparada para o casamento? Como é que está a sua vida com Deus? Será que teu nome vai ser chamado? Será que a trombeta vai tocar e o seu nome vai ser chamado como participante desse casamento, irmão? Como é que está a sua vida com Deus? Infelizmente, em Mateus capítulo 7, 21 a 23, diz assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Irmão, não confunda a manifestação do poder de Deus com uma vida na presença de Deus. Se você for ver o povo de Israel, o povo que caminhou pelo Egito, que caminhou pelo deserto, lá foi a maior manifestação do poder de Deus sobre o povo. Maior. Tinha a nuvem que vinha sombra sobre eles e guiava eles pelo caminho. À noite era frio no deserto, tinha uma coluna de fogo que mostrava para eles o caminho. Quando eles tinham fome, todos os dias descia o maná para que pudesse alimentar. Quando eles estavam com sede, de pedra, de rocha, jorrava água. Quando eles tiveram dificuldades de atravessar o mar se abriu.
Mas, irmãos, era a manifestação do poder de Deus. Nenhuma daquelas pessoas, somente 3 pessoas, 3 de milhares e milhares de pessoas, entraram na terra prometida. Não significa porque Deus talvez está usando a sua vida para fazer algo, para falar algo, que você, existe em você a manifestação do Espírito Santo. Se existe que Deus está aprovando a vida que você está levando. Porque Deus usou até uma mula para falar, e pode usar a minha vida e pode usar a sua também. Que em nome de Jesus você possa refletir, irmão, se você realmente tem vivido a verdade, se você realmente tem tido uma vida diferente. Talvez você tenha sido comprado por pouca coisa e trocado a bênção uma vida inteira, eterna, por migalhas, por coisas que nesse mundo não vai trazer nada para nós. A Bíblia diz, se nós esperarmos em Cristo somente nesse mundo, nós somos mais miseráveis do mundo. Você é a pessoa mais miserável. Que em nome de Jesus a tua esperança, e que você possa esperar em Cristo, em aquilo que Ele vai fazer por você, quando você for para uma vida eterna com Ele. Que em nome de Jesus você possa participar desse reino de Deus. Amém? Irmão, fique de pé para a gente orar. Vou convidar o Ministério de Louvor para vir para cá. Baixa a luz aqui da frente um pouquinho. Isso. Amém. Irmãos, a ministração de hoje é para falar para você de um reino especial, de um reino que nós começamos a viver aqui nesse mundo. Não ache que o reino de Deus é somente quando você for para a vida eterna com Ele. Nós vivemos, nós participamos desse reino aqui nesse mundo. Nós iniciamos no reino de Deus aqui neste mundo. Em nome de Jesus, que você possa ter entendido isso essa noite. Que você possa, em nome de Jesus, entregar a sua vida para esse Senhor Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Que você possa entregar a sua vida, a sua confiança toda a Ele, para que a partir de hoje você possa participar desse reino. Amém? A gente vai cantar um cântico aqui. E eu queria que você fechasse os olhos. Eu sei que as crianças estão um pouquinho agitadas, irmãos, mas eu queria que você não olhasse para elas. Em nome de Jesus. Não deixe elas. Preste atenção agora na sua vida. Olhe para você. Você tem participado desse reino? Você faz parte desse reino? Enquanto nós formos cantar uma canção aqui, eu queria que você fechasse seus olhos e que você orasse a Deus. Não é uma decisão minha, é uma decisão individual. Se eu pudesse, eu abriria sua cabeça, abriria sua mente e eu tentaria colocar tudo isso que eu estou te falando. Porque para mim foi difícil de entender também, eu já padeci, já sofri muito. E muitas vezes eu tenho que voltar e refletir sobre tudo isso para me fortalecer, para me manter-se nesse reino. Porque eu não sou super-herói, eu sou humano como qualquer um de vocês. Mas irmão, em nome de Jesus, não saia daqui sem pertencer a esse reino. Abre o seu coração nessa noite. Talvez você já pertenceu a esse reino, só que você não está hoje pertencendo a ele. A tua conduta, a tua forma de viver, os teus pensamentos, as tuas atitudes têm se mostrado de uma pessoa que está fora do reino de Deus. E hoje Jesus está te chamando para que você venha participar desse reino. O Espírito Santo de Deus, que intercede por nós perante ao Pai, Ele está tocando no seu coração, tenho certeza disso, para que você possa tomar a decisão de fazer parte desse reino. Não vou te chamar aqui essa noite. Eu não quero de forma alguma intimidar ninguém aqui, irmão. Mas eu quero que em nome de Jesus, você, aonde você está sentado, aonde você está aí no seu lugar, agora de pé, que você possa refletir sobre a sua vida. E se você está ou não está pertencendo ao reino de Deus. Enquanto nós cantamos, entregue sua vida para Jesus. Você é o som da sua mão. Você é o som
sua vida a Ele. Esse é o som Venha da sua pertencer a esse reino. noiva. A noiva, seja a noiva de Cristo. Esse é o som da sua igreja. Faça parte desse corpo. Apaixonada. Se apaixone por Cristo nessa noite. Fascinada por ti. Esse é o som da sua noiva. Glória a Deus, irmão. Fale com Cristo nessa noite. Entrega a sua vida para Ele. Fale com Ele. Abre o seu coração. Volte para o reino de Deus. Esse é o som da sua noiva. Esse é o som da sua igreja. Volte para o reino. O reino está de portas abertas para você, irmão. Volte para o reino de Deus. Siga o reino. Siga o rei. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus. Chore na presença de Deus. Vem Na dançar. presença de Deus. Volte ao reino. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus. Vem dançar. Pai querido, quero agradecer a Ti pela Tua presença nesse lugar. Quero agradecer a Ti, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de nós voltarmos para o Teu reino. Ó Pai, muitas vezes nós ouvimos pessoas, vivemos situações que nos levou para um caminho que nos tirou do Teu reino. Mas agora, ó Pai, nós queremos voltar ao Senhor. Nós queremos participar desse reino, ó Deus, no qual o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Rei. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar modificando os corações nessa noite. Ó Pai, que o Senhor possa estar lavando os corações agora com o Teu sangue. Que o Senhor possa estar tirando toda a raiz de amargura, de tristeza. Que todos agora, ó Pai, possam tomar posse desse presente e que o Senhor está nos dando, dessa oportunidade, dos portões do Teu reino aberto para que nós possamos entrar. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa estar incomodando corações nessa noite. Ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar derramando o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia. Que o Senhor possa estar sustentando esse pai, essa mãe que está com o coração ferido. Que o Senhor possa estar confortando o coração desse marido, dessa esposa que está passando dificuldade em seu lar. Que o Senhor possa, ó Pai, estar em nome de Jesus tratando as nossas feridas. Que o Senhor possa estar dando vestes novas para nós nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos sentir a manifestação do Teu poder em nós. Não como para que nós possamos somente sentir uma alegria momentânea, mas que nós possamos estar cheios do Senhor para nós vencermos a semana. Nós cremos no Teu milagre, ó Deus. Faça o milagre maior de todos os milagres na nossa vida hoje, ó Deus. Para que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ter os nossos direitos em nossas mãos. Pai querido, em nome de Jesus, a Tua palavra diz
hoje o teu reino, a tua justiça, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, só posso estar levando esse povo agora, Pai, para as suas casas. Esse culto, ó Pai, que começou às 7h30 aqui. Em nome de Jesus, possa continuar os nossos corações. Que nós possamos ainda meditar sobre essa palavra nessa noite. Que amanhã nós ainda possamos viver, Senhor, esse reino. Que esse reino, ó Pai, possa perpetuar nas nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, leva esse povo agora debaixo da tua bênção. Ó Pai querido, que em nome de Jesus eu possa estar dando uma semana de vitória para todos que aqui estão. Em nome de Jesus, ó Pai, a segurança. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa proteger cada um. Em nome de Jesus, o Senhor possa estar dando uma semana de vitória. Que domingo nós possamos estar aqui novamente, ó Deus. Com o nosso coração cheio, nosso coração engrandecido e agradecido pelo que o Senhor fez por nós nesse dia. Obrigado por tudo, ó Deus. Leva esse povo, ó Pai querido, agora debaixo das tuas mãos, debaixo das tuas asas. É que nós pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Que Deus possa abençoar a sua vida. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Todo-Poderoso, nosso Rei. Em nome de Jesus, você possa ter uma semana de vitória. Que você possa tomar posse dessa palavra. Amém? Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode trazer aqui no gasofilácio. E vá com Deus. Boa semana para você, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.